Fala aí, galera, beleza? Professor Flávio Ben na área, se ligue, e vem, olha só. Nosso bate-papo de hoje é sobre a grande diferença entre dois conceitos fundamentais, as multinacionais e as transnacionais. Bom, ainda há um terreno meio obscuro do ponto de vista conceitual sobre este tema em específico, mas precisamos abordar a coisa da seguinte maneira. Vamos lá. Quando a gente fala de multinacionais, a gente tem um conjunto de empresas ligadas a uma sede principal, né? As multinacionais surgem a partir de uma demanda, de uma necessidade, que é a necessidade de diminuir custo de produção, os famosos fatores locacionais, né? E por isso, lá no século XIX, início do século XX, algumas empresas começam a fazer o quê? Migrar em busca de redução de custo, ou seja, mais para próximo das matérias-primas e de mão de obra mais barata, tá? Há um detalhe que eu acho interessante, as multinacionais, ah, es- seu processo de formação, diga-se de passagem, está dentro do contexto do sistema fordista, né? E aí você tem grandes parques industriais, né? Grandes estruturas fabris que estavam dentro de um contexto de concentração do processo produtivo, ou seja, todo o processo produtivo era concentrado em um local. Mas vamos lá, do ponto de vista conceitual, multinacional significa múltiplas nações. Então, eu tenho uma empresa que mantém a sede num local, né, geralmente um país desenvolvido dentro do contexto do século XIX, e você tem várias outras empresas que devem satisfação produtiva e econômica à sede principal, que é a sede da multinacional. Ponto. A partir de meandros do século XX, sobretudo pós Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de nova divisão internacional do trabalho, nós teremos, com o tortismo, um processo chamado fragmentação do processo produtivo. Processo duas vezes, mas é para vocês entenderem mesmo, tá? E essa fragmentação do processo produtivo na nova DIT tem como característica a transferência de tecnologia. Tem um surgimento aí daquilo que nós chamamos de fatores locacionais, né? Mão de obra barata ou mais amplamente os fatores locacionais, né? Mão de obra barata, incentivo fiscal, leis ambientais mais brandas, redes de comunicação de transporte, infraestrutura. Você tem, por exemplo, a questão de ter um mercado consumidor. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma transferência mais ampla das fábricas do mundo desenvolvido para o mundo subdesenvolvido. Por isso que é correto falar que o mundo subdesenvolvido produz o produto industrializado que é consumido no mundo desenvolvido. Então esse é um detalhe que eu acho que é importante a gente caracterizar. E aí há uma diferença entre a multi e a trans. Enquanto a multi, as filiais devem satisfação econômica, jurídica, produtiva e todo o processo decisório está concentrado na sede, as empresas transnacionais têm como característica a difusão de marcas e autonomia produtiva, né? Por exemplo, o McDonald's é uma multinacional até hoje, né? Você tem filiais do McDonald's espalhados pelo planeta, mas o processo de decisão sobre aquilo, inclusive aquilo que vai se produzir, mesmo que seja uma adaptação cultural, está relacionado ao processo decisório da sede. Agora, em relação às transnacionais, não, você tem autonomia produtiva. Vou dar um exemplo para vocês. O Carrefour, hoje, mais importante do planeta é o Carrefour do Brasil. Né? A sede, teoricamente, é na França, mas do ponto de vista produtivo você tem autonomia, inclusive ao ponto de você ter um Carrefour francês com problemas importantes do ponto de vista da sustentação econômica e o Carrefour do Brasil vivendo muito bem. Então, você tem essa autonomia produtiva, inclusive no processo decisório. Na verdade, você compartilha a marca, você compartilha até para padrão produtivo, mas você não compartilha decisões. Não necessariamente as decisões são centradas a uma sede. Ok? Geografia em 5 minutos. Professor Flávio Bueno na área. Um beijo no coração. Tamo junto. Valeu!